pode passar o tempo, pode passar os anos, nós podemos nos tornar adultos, mas nós não podemos nunca esquecer destas raízes e desses fundamentos. Nós não podemos nunca ser desatentos acerca destas raízes e desses fundamentos nossos. Por isso a Escritura diz: você deve honrar o seu pai e a sua mãe, mesmo que ele esteja doente, mesmo que ele fique frágil, mesmo que ele já não entenda mais nada, mesmo que o tempo tenha obscurecido a sua razão, ele é sempre o seu pai e é sempre a sua mãe. E o amor ao seu pai e à sua mãe é uma obrigação que você tem para com Deus. E se você amar e cuidar do seu pai, Deus amará e cuidará de você. Deus olhará por você na medida que você souber olhar pelo seu pai. E essa palavra é muito importante nos nossos dias de hoje. A figura do pai como o nosso alicerce, como nosso fundamento, como nossa raiz. É tão importante nos nossos dias em que as pessoas pensam de poder viver sem raízes, em que as pessoas pensam de poder assim navegar sem âncoras. Na verdade, sem âncoras, nós nos tornamos barcos que são jogados nos escolhos e nas pedras e acabamos sempre naufragando. O cuidado dos pais, a primeira lição da palavra de Deus hoje. O cuidado, a atenção. O filho não tem direito de julgar o pai. O filho deve acolher o pai como um dom de Deus, assim como o pai recebe o filho como um dom de Deus. O filho não tem esse direito de levantar o dedo para acusar o pai. Mesmo quando o pai é fraco, mesmo quando o pai cai, mesmo quando o pai erra, o filho, se não pode elogiar e agradecer, tem ao menos o dever do silêncio respeitoso. Porque toda vez que o filho acusa o pai, toda vez que o filho despreza e humilha o pai, de certo modo, ele destrói a si mesmo. Porque o pai é a raiz da onde ele é a árvore. E sem essa raiz, a árvore cedo ou tarde seca. A árvore cedo ou tarde não dá fruto. Depois Paulo, na leitura de hoje, nos dá conselhos muito práticos e muito objetivos. Primeira coisa, em relação aos filhos, diz assim aos filhos: sejam obedientes aos seus pais. Obedientes, o verbo obedecer, significa ouvir mais que. Ouvir mais que. Existem tantas vozes no mundo de hoje. Tem a voz dos amigos, tem a voz da rua, tem a voz da televisão, tem a voz da sarjeta, tem a voz da escola. Algumas vozes são boas na nossa vida, mas há a voz daqueles que nos amam. E aqueles que nos amam têm o direito de nos falar, mesmo coisas que nós não gostamos de escutar. Aqueles que nos amam têm o direito de nos dizer, mesmo que seja difícil de escutar, têm o direito de nos dizer não. Às vezes, quando eles nos dizem não, às vezes, quando eles contrastam, às vezes, quando eles desapontam a gente fica triste. A gente chora, a gente reclama, a gente esperneia. Mas depois que passa a noite, depois que passa aquela noite, as lágrimas secam. E a gente vê muitas vezes que com aquele não, nós não morremos. Ao contrário, aquele não nos tornou mais fortes. Aquele não nos tornou capazes de ir adiante sem nos sentir destruídos pelo não. Porque na vida nós teremos que ouvir muitos nãos. E os nãos que a vida nos diz não podem ter o poder de nos aniquilar.
Por isso, ouvir os pais, ouvir a eles com a autoridade do amor que eles possuem, porque ninguém nos ama mais do que eles. Não existe ninguém na vida, não existe nenhuma pessoa na vida que nos amará mais do que os nossos pais. Às vezes eles nos amam de um modo que nós gostaríamos fosse diverso. Às vezes eles não sabem exprimir esse amor. Às vezes as palavras deles nós precisamos ler nas entrelinhas. Às vezes nós precisamos interpretar os sentimentos deles, assim, através das entrelinhas do sentimento. Mas eles nos amam e eles têm o direito de nos falar a verdade. E talvez só os que nos amam, de fato, falam a verdade. Quem não nos ama, não precisa dizer a verdade para nós, porque não se importa conosco. Então não precisa dizer a verdade. Quando eu amo alguém, e eu vejo que esse alguém está no caminho errado, eu tenho o direito de dizer a ele esta verdade. Eu tenho o direito de cortar. Eu tenho o direito de pedir uma mudança. E os pais têm esse direito. Sobretudo a figura paterna, a figura do homem, não é? Porque vocês sabem que o homem tem esta força, assim, o homem é diferente da mulher, não é? A mãe tende sempre a recolher, a mãe tende sempre a abraçar, a mãe tende sempre a jogar um pouco de bálsamo na ferida, mas o pai tem o dever de ferir. O pai tem o dever de ferir o filho. O pai tem o dever de feri-lo para fazê-lo compreender que mesmo com a ferida ele pode sobreviver. Mesmo com o não, ele pode sobreviver. Vocês sabem aquele mito famoso grego, aquele mito famoso do Minotauro, do menino que queria voar, o Ícaro que queria voar, não é? Vocês estão lembrados daquilo? Vai escapar daquela ilha do Minotauro. Então o pai dele diz a ele, olha, faz umas asas para ele e diz a ele, olha meu filho, você aprenda a medida das coisas, a medida das coisas. Você não voe muito perto do sol, porque as asas são de cera e vão se derreter e você vai se precipitar. Você não voe muito perto da água, porque as asas têm plumagens e elas vão se molhar e umedecer e você pode precipitar. O pai tem esse dever de impulsionar o filho a voar, mas dando a ele determinados parâmetros, dando a ele determinadas medidas. E isso é a função do pai. Por isso vocês pais, não tenham medo. Não tenham medo de dizer a verdade aos seus filhos. Não tenham medo de colocá-los diante da medida grande da vida. Vocês os estão amando quando fazem isso. E vocês, mães, tenham cuidado. Tenham cuidado para que o acolhimento, para que a generosidade, ao invés de educá-los, de introduzi-los no amor, não os acomodem na preguiça, não os acomodem na insensibilidade, porque não é bom que a gente somente passe a mão na cabeça dos filhos. Não é bom que a gente ache que tudo que o filho fez está bom. A gente precisa também cobrar. A gente precisa, em dar para os filhos, em amar aos filhos, a gente precisa se assegurar de que eles estão aprendendo a amar com o amor que nós damos. Porque se o amor que nós damos faz deles egoístas, se o amor que nós damos faz deles acomodados, se o amor que nós damos faz deles incapazes de amar, então não é amor verdadeiro aquilo que nós estamos oferecendo. Depois São Paulo fala da relação conjugal do marido e da mulher. E eu gostaria de aproveitar desse momento para dizer uma coisa que eu penso importante. Às vezes no casamento, sobretudo quando vêm os filhos, existe uma espécie de